Olá! Hoje a gente vai analisar um conceito que, à primeira vista, soa super acadêmico, mas que, na verdade, fala sobre algo que acontece o tempo todo ao nosso redor: a missão intracultural. Isso, A gente sempre pensa em missões como algo que acontece, sei lá, do outro lado do mundo, com barreiras de língua, de costumes. exato. Mas e quando a missão é convencer o próprio vizinho? Que tipo de barreira existe quando todo mundo, teoricamente, fala a mesma língua? Exatamente. As fontes que a gente recebeu para esta análise mergulham fundo nisso, usando a missiologia cristã como lente. Mas a ideia central é universal. Certo. O que acontece quando você tenta transmitir uma crença, uma ideia para pessoas que já acham que conhecem você e a sua mensagem? A gente descobre que a familiaridade, em vez de ajudar, pode ser o maior obstáculo. Então, quando falamos de missão intracultural, estamos basicamente falando de jogar em casa. Tentar convencer alguém da sua própria cidade, do seu próprio país. É a melhor definição possível. O termo vem de missio, do latim, que é envio, e intra, que é dentro. É literalmente o envio para dentro. Ah, faz sentido. A distinção-chave é com a missão transcultural, que é a que cruza fronteiras geográficas e de idioma. O que as fontes deixam claro é que, para a igreja, por exemplo, a tarefa é dupla. Não dá para focar só lá fora e esquecer quem está aqui do lado. E isso me leva a uma confusão que eu mesma já fiz. Muita gente ouve isso e pensa: ah, então é missão urbana nas grandes cidades. Sim, é uma associação quase automática. Mas os materiais que a gente analisou fazem questão de dizer que não é bem assim. E essa distinção é fundamental. A missão urbana é um exemplo de missão intracultural, talvez o mais visível, mas não é o conceito todo. Entendi. Você pode ter uma missão intracultural numa comunidade rural isolada, numa tribo indígena que já fala português ou, sei lá, num bairro de classe alta. O ponto não é a geografia ser urbana ou rural, mas sim o fato da ação acontecer dentro do mesmo universo cultural do missionário. Então a missão urbana é só uma das muitas arenas onde isso acontece. Perfeito, é isso. Ok, isso esclarece bastante. Agora, aqui é que a coisa fica meio contraintuitiva para mim. A gente imagina que atuar na própria cultura seria mais fácil. É o que parece, né? Menos choque cultural, sem precisar aprender uma língua nova, mas as fontes listam uns desafios que mostram que o buraco é bem mais embaixo. O primeiro deles são as diferenças sociais. Sim, e esse é talvez o mais invisível e poderoso. Mesmo compartilhando a nacionalidade e a língua, a verdade é que existem abismos culturais gigantescos dentro de um mesmo país. Com certeza. Pense na diferença de realidade, de valores e até de vocabulário entre, sei lá, um executivo da Faria Lima, um agricultor do interior de Minas e um jovem da periferia de uma capital. São subculturas distintas. Totalmente. É como numa empresa. A equipe de marketing e a de engenharia falam português, mas vivem em planetas diferentes, sabe? Sei. Com vocabulários e prioridades que não se cruzam. A missão de fazer um projeto andar depende de conseguir traduzir as ideias entre esses submundos. A analogia é perfeita. Por isso, a fonte alerta que o missionário precisa ter uma sensibilidade enorme para as nuances e particularidades de cada grupo. Não basta falar a língua. Tem que entender o código. Exato. Entender o código, os valores, as dores daquele grupo específico para criar uma conexão que seja real. E se essa primeira barreira já é complexa, a segunda me parece ainda mais difícil. É a rejeição que vem de ideias pré-concebidas. Esse ponto é fascinante. A familiaridade que deveria ser uma vantagem vira uma desvantagem. Muitas pessoas na nossa cultura já tiveram algum contato com a mensagem cristã, e nem sempre foi bom. Pode ter sido por um mau exemplo de alguém religioso, por uma abordagem agressiva, por ensinos distorcidos que viram na TV, ou simplesmente por acharem um assunto irrelevante. Elas não são uma página em branco. De jeito nenhum. Espere um pouco. Então a ideia é que, em certo sentido, pode ser mais fácil conversar com alguém de uma cultura distante, que nunca ouviu falar de cristianismo, do que com um brasileiro que já tem uma opinião formada e muitas vezes negativa. Isso. Isso vai contra toda a lógica. Exatamente. É o paradoxo da missão intracultural. O desconhecido gera curiosidade. O que a gente acha que conhece muitas vezes gera indiferença ou até hostilidade. Nossa!
É como tentar convencer um amigo a dar uma segunda chance para um filme que ele já decidiu que odeia. A barreira inicial é muito mais alta. É por isso que as fontes mencionam a necessidade da apologética. É um termo que aparece bastante. O que significa na prática? Não é sobre pedir desculpa, certo? Não, de jeito nenhum. Apologia, do grego, significa defesa. Apologética é a prática de construir uma defesa racional da fé. Ah, ok. Em vez de apenas dizer tenha fé, a abordagem seria algo como vamos examinar as evidências históricas disso ou vamos analisar a lógica por trás desse argumento ético. Entendi. É uma tentativa de tirar a conversa do campo só da emoção. Isso. Levar para o campo da razão, que pode ser uma ferramenta mais eficaz para dialogar com um público que já é cético. É tentar desmontar o preconceito com argumentos antes de apresentar a mensagem principal. Faz sentido. E ainda tem um terceiro desafio: o sincretismo. Que no Brasil é um fenômeno riquíssimo e complexo. É a mistura de crenças. Sim. A fonte explica que muitas pessoas podem ter uma compreensão muito particular do cristianismo porque o misturam com elementos de outras religiões, como o espiritismo, religiões de matriz africana ou mesmo com filosofias de autoajuda e ideologias políticas. O famoso jeitinho brasileiro aplicado à fé? Pode-se dizer que sim. O desafio aqui para o missionário, segundo o texto, não é apenas de proclamação, mas de discernimento. É preciso primeiro entender qual é a mistura de crenças que aquela pessoa tem. Para depois conseguir diferenciar e argumentar sobre o que seria a mensagem original. Exatamente. Usando critérios bíblicos, históricos, teológicos. Ok, esses desafios são enormes. Divisões sociais, preconceito, essa mistura de crenças, parece um verdadeiro campo minado. Fico me perguntando se alguém realmente consegue navegar por tudo isso. As fontes que a gente analisou trazem algum exemplo concreto de quem está fazendo esse trabalho no Brasil? Trazem sim, e os exemplos ajudam a ver como a teoria funciona na prática. Um deles é o Projeto Pampas, uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Renovada no Rio Grande do Sul. Ah, interessante. E o material descreve o estado como um dos de menor percentual de evangélicos no país, com uma cultura regional muito forte, muito distinta. É um caso claro de missão intracultural focada numa subcultura específica dentro do Brasil. E o outro é o Impacto Sertão Livre, que atua no Nordeste. Exato. E ao olhar para o que eles fazem, a gente consegue ver uma estrutura que as fontes chamam de os 4 pilares da ação missionária. Certo. E em vez de ser só uma lista, nos exemplos, a gente vê esses pilares funcionando juntos. O primeiro pilar é a ação social, ou compaixão. O Impacto Sertão Livre, por exemplo, não chega apenas pregando. Eles atuam com projetos de amparo social, perfurando poços, oferecendo assistência médica. Entendi. Eles demonstram a mensagem com ações antes de verbalizá-la. Perfeito. Essa ação social cria pontes e abre portas para o segundo pilar, o evangelismo, que é a proclamação da mensagem em si. Com a confiança estabelecida, a comunicação fica mais eficaz. E depois? A partir daí, para quem se interessa e se converte, entra o terceiro pilar, o discipulado. Não basta a pessoa aderir à fé, é preciso acompanhá-la, ensiná-la. Ajudá-la a amadurecer. Isso. E, por fim, o objetivo de longo prazo é o quarto pilar, a plantação de igrejas, que é estabelecer comunidades locais autossustentáveis para que o trabalho continue e cresça organicamente. Ver os pilares aplicados assim faz muito mais sentido do que só listá-los. Fica claro que é um processo integrado. Mas o que mais me pegou nas fontes foi descobrir que essa dinâmica de missão interna não é algo exclusivo do cristianismo. E essa é a grande virada da nossa análise. Se a gente conecta isso a um quadro mais amplo, a gente percebe um padrão humano fundamental. As fontes traçam paralelos com outras grandes tradições. Sim, eles mencionam termos como Tikkun Olam no judaísmo, Dawa no islamismo e Dana no budismo. Mas o que eles significam de verdade? Aqui está o ponto mais fascinante. Não é só a semelhança da ação atuar dentro da comunidade, mas a diferença profunda na motivação. Como assim? Com Deus para consertar as fraturas do mundo através da justiça social, de atos de bondade. É uma missão de restauração. Que visão poderosa! E no Islã? No Islã, a dawa é o convite, é o dever de todo muçulmano de convidar outros a conhecerem a fé, a se submeterem a Alá.
É uma missão de chamado, de partilha de uma verdade revelada. Ok. Já no budismo, a prática de dana é geralmente traduzida como generosidade ou doação. Mas é mais que isso. É um meio de praticar o desapego, de acumular bom karma e de se aproximar da iluminação, servindo à comunidade e aos monges. É uma missão de autodesenvolvimento através do serviço. Uau! Então a mesma ação, cuidar da comunidade, compartilhar uma visão de mundo, nasce de cosmologias completamente diferentes. Exatamente. Uma é sobre consertar o mundo, outra sobre convidar para a verdade, e a terceira sobre alcançar a iluminação. Isso nos diz que o impulso de cuidar dos seus e propagar uma ideia é universal, mas o porquê por trás disso é o que realmente define cada cultura. Perfeitamente colocado. Mostra um impulso humano fundamental de fortalecer e expandir uma visão de mundo a partir de dentro. Cuidando da própria comunidade e convidando outros a participarem dela. Isso mesmo. Então, para a gente amarrar as pontas, começamos com o termo técnico, missão intracultural, e descobrimos que ele, na verdade, descreve um drama muito humano e complexo. Não se trata só de falar a mesma língua, Longe disso. mas de aprender a navegar por abismos sociais, por preconceitos enraizados e por complexas misturas de crenças que existem dentro do nosso próprio quintal. Um lugar que, à primeira vista, parecia familiar e homogêneo. E a percepção de que existem impulsos análogos em outras religiões com motivações tão distintas eleva a conversa. Isso mostra que a necessidade de uma comunidade se auto-perpetuar, de cuidar dos seus e de compartilhar sua visão de mundo é uma característica intrínseca de sistemas de crença. É sobre como uma ideia se sustenta e se propaga em casa antes de ir para o mundo. Exato, é uma base. A análise de hoje focou muito nos desafios de comunicar uma mensagem religiosa dentro da própria cultura. Mas isso me deixa com uma reflexão final que vai muito além da religião. Ao tentar comunicar qualquer ideia que a gente considere importante, seja defender um projeto no trabalho, apresentar uma visão política ou até mesmo resolver um conflito em família, quantas vezes a gente assume que todos na nossa cultura nos entendem só porque falamos a mesma língua, sem perceber as barreiras invisíveis de experiência, de classe, de valores e de preconceitos que estão, de fato, no meio do caminho.